presidente, senhoras e senhores vereadores e vereadoras aqui presentes, eu queria, na tarde de hoje, tratar de dois assuntos importantes. O primeiro deles diz respeito a uma decisão judicial proferida pela Justiça Federal, que trata da impossibilidade dos profissionais de enfermagem de realizarem alguns procedimentos técnicos que a lei os permitia e que agora deixaram de poder executar, inviabilizando totalmente o funcionamento das unidades básicas de saúde. Vereador Franco Capistrano, que é médico e conhece bem essa realidade. O Conselho Federal de Medicina entrou com uma ação judicial, com um pedido de liminar, para que fossem proibidos os enfermeiros de realizar procedimentos simples, como a solicitação, por exemplo, de uma mamografia, o requerimento, a requisição de um exame preventivo do colo do útero, como, por exemplo, a receitar alguns medicamentos simples, como uma pomada de uso tópico, algo que a própria legislação já os permitia fazer e que agora, com essa decisão judicial, ficarão impedidos. Então, se nós já temos uma limitação de médicos no Brasil todo, e Natal não está fora dessa realidade, porque está inserida nesse contexto da dificuldade. Os poucos profissionais da área de saúde, que são os enfermeiros, estão agora proibidos por uma decisão judicial esdrúxula, absurda, descabida, para inviabilizar totalmente o funcionamento das unidades básicas de saúde e do Programa de Saúde e Estratégia da Família, o antigo PSF. Então é um absurdo. Os senhores que são vereadores da Comissão de Saúde devem estar acompanhando. Pois não, vereador Franco. Vereador Kleber, eu acho o seguinte, que a Justiça Federal baseou-se, fundamentou-se em algum argumento legal, né? Ou seja, uma lei vigente no país deu condições para que a Justiça, né, se pronunciasse desta forma. E que lei é esta? Ou seja, é a lei do ato médico. Essa lei do ato médico, então a Justiça se baseou na lei do ato médico, que é uma lei federal, né, aprovada pelo Congresso Nacional, que estabelece as ações, as funções do médico, o que ele pode fazer e não pode fazer. E também dos profissionais de saúde, o que podem fazer e que não podem fazer. Então, é uma lei federal. Então, o que estava acontecendo era uma ação de inconstitucionalidade, talvez, eu não sei, em relação a essa questão. Então, para a legalização da lei do ato médico, a Justiça, né, se baseou nesta lei e deu este parecer. Acho que foi mais ou menos por aí o que aconteceu. Não foi a Justiça a Justiça Federal, acho que achou que deveria ser, porque ela entende que deveria ser. Baseou-se numa lei federal também, que estabelecia papéis, ações e os papéis de cada profissional de saúde nos seus setores. É bom a gente investigar bem essa questão para que a gente faça um juízo mais apropriado da decisão do Supremo Tribunal, né, em relação à questão. Mas eu tenho impressão que é a questão da lei do ato médico. Vereador Franco, eu tenho aqui uma... Que está aí em jogo, né? Tenho aqui uma nota do Conselho Regional de Enfermagem que trata dessa decisão e que diz que o Conselho vem a público para reiterar a orientação do Conselho Federal acerca da decisão liminar deferida no dia 20 de setembro pela 20ª Vara do Distrito Federal, movida pelo Conselho Federal de Medicina. Então ele diz que, diante dos questionamentos, o COFEM, que é o Conselho Federal, elucida que regulamenta o exercício da enfermagem encontra-se em plena vigência, sendo privativa do enfermeiro a realização de consultas de enfermagem e a prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública,
e aprovados pela instituição de saúde. Então, a solicitação de exames de rotina e complementares é uma realidade consolidada no Brasil desde 97, quando foi editada a resolução do Conselho Federal de Enfermagem, contribuindo com a melhoria da qualidade de assistência à saúde à população brasileira. E essa restrição imposta pela decisão liminar prejudica a efetividade do atendimento na atenção básica e no pré-natal de baixo risco, atrasando ou inviabilizando exames essenciais como o VDRL em um momento crítico no Brasil, em que se enfrenta uma epidemia declarada de sífilis associada a complicações graves, inclusive cegueira e morte neonatal. Então, significa dizer que esses procedimentos não poderão mais ser requisitados pelos enfermeiros. Uma parte, vereador Fernando Lucena. Olha, esse é um ataque frontal ao SUS. Ao SUS. Nós, da Comissão de Saúde, eu estou aqui há 12 anos, eu e Franco e todos os demais, visitamos a unidade de saúde. Primeira figura que você encontra numa UPA, numa unidade de base de saúde, é um enfermeiro. Eu não compreendo como é. Raro é médico. Raro é médico. Então, eu acho que o Conselho Federal de Medicina entrou errado e o juiz, e caiu na mão do juiz errado. Porque não é só a sífilis, é o câncer de colo de útero. É a mamografia que o enfermeiro pede, vereador, que examina, nós sabemos disso. E aí esse médico não tem, nós temos um problema de médico em todos os municípios do Brasil, né? E aí isso foi um golpe contra o sistema único de saúde que atende a população mais carente, que só tem um enfermeiro formado. Ontem aqui tinha na Comissão de Saúde, tinha um mestrado, doutorado, enfermeira como essa, vai ficar sem fazer nada. Quer dizer, eu queria só prestar minha solidariedade e o meu repúdio à decisão judicial, minha solidariedade ao Conselho Regional de Enfermagem e dizer que, com certeza, isso será derrubado, porque é um abuso. Mesmo porque entrou no que era dos enfermeiros. Não tá, ou seja, não entrou, os enfermeiros não estavam fazendo papel de médico, não é isso. Era o papel dele. E aí os médicos agora que entraram na enfermagem, na minha opinião. E ontem aqui foi um debate que nós fizemos aqui na Comissão de Saúde e prestamos solidariedade. Estou mantendo aqui, Vossa Excelência, foi um bom pronunciamento, eu acho que é isso aí. E nós temos que apoiar nesse momento. Nós precisamos de enfermeiro, de médico, todo mundo ainda está pouco. Então, tirar as funções complica, né? Vereadores e vereadoras aqui presentes, eu darei uma parte da vereadora Elique, só para complementar. Na nota, eles dizem que o atendimento realizado pelos enfermeiros dentro dos protocolos de saúde pública, na linha de cuidados prioritários, a atenção primária à saúde vigentes hoje no Brasil, tais como doenças crônicas não transmissíveis, tuberculose, hanseníase, saúde à mulher, com o rastreio para CA de colo do útero e mama, citologia e mamografia, abordagem sindrômica para outras doenças, dentre elas a sífilis. E essas ações sofrerão a descontinuidade na assistência, além de ferir um princípio básico do SUS, que é a acessibilidade do usuário, apenas para garantir uma reserva de mercado para a categoria médica brasileira, causando prejuízos graves à população. Então, é de fato preocupante. Nós estamos indo na contramão, né, do acesso à saúde pública nesse país com essa decisão. E eu quero aqui externar, além da nossa preocupação, a nossa solidariedade aos enfermeiros e enfermeiras de todo o país, em especial da nossa cidade do Natal, que procuraram o nosso mandato, indignados, preocupados e pedindo também o apoio desta casa, no sentido de nós, aqui como representantes legítimos do povo, nos pronunciarmos nesse sentido. Concedo a parte da vereadora Eleika Bezerra. Eu tenho que aprender a não me indignar, né? Porque uma situação dessa eu não consigo ficar apática. Com todo respeito, doutor Franklin, nosso colega médico aqui, tem os sobrinhas médicas, etc e tal, mas há muitos anos atrás, 1980 e não sei o quê, eu fiz um curso do IESA. IESA era da Fundação Getúlio Vargas, e que na ocasião a professora de metodologia da pesquisa dizia que no Brasil se dava muito pouca importância aos paramédicos. Não adianta você ter meia dúzia de médicos, com todo respeito, e se não tem um paramédico, é quem vai acionar, é quem vai fazer a coisa acontecer. Ponto. Coincidência, ontem eu conversei com um enfermeiro cubano, mas morando nos Estados Unidos, ontem à noite, 18 horas, quando nós conversávamos, qual é o seu espaço?
E ele esclarecia que sim, que eles podem fazer uma porção de coisas mais do que a gente imagina. Não faz 24 horas isso. E então a gente se depara com uma situação dessa. Eu acho realmente, é quase dizer que é lei, pelo amor de Deus, é revoltante. A questão da saúde ali, por que não? Então eu acho, desculpe, eu acho muito, com todo respeito, eu acho muito egoísmo dos médicos. Já são, de certa forma, profissionais privilegiados, de alguma forma, sim. E aí, uma hora dessa, querem tirar a vez de profissionais que podem estar amenizando essa situação tão crítica que é a situação da saúde hoje no Brasil, no Rio Grande do Norte, em Natal, não é diferente. Então, realmente, é uma decisão absurda. Certamente, esse juiz que deu isso tem dinheiro para pagar a consulta de médico. Obrigada.